Boa noite, meus amigos! Mais uma vez, a nossa querida amiga Beth, estamos recebendo. Hoje, ela vai fazer para a gente o estudo do Livro dos Espíritos. Ela vai falar da questão 8, né? Da questão, não, do capítulo 8, me perdoe, questão 422 até 424, mais não sei o que, né? Porque aqui não marcaram para mim. Então, amiga Beth, querida, que alegria, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. É uma emoção poder aprender um pouco com o que você estudou, né, para que a gente possa compartilhar esse estudo maravilhoso que você vai fazer. E muito obrigado. Volte sempre, amiga querida do coração. Eu gostaria de pedir um minuto só da atenção de vocês. Eu estou vendendo meu CD para arrecadar dinheiro para que a gente possa montar nossa casa espírita, né? Uma parte vai para a gente montar. Muito obrigado. Você inicia com uma prece, por favor, e no final uma vibração e uma prece. Deus te abençoe. Obrigado, amiga. Que alegria. Estou muito contente. Deus nos abençoe a todos. Muito boa noite. Agradeço estar aqui, essa oportunidade maravilhosa, todo esse carinho. Obrigada, Rodrigo. Então, nosso Pai do céu, nosso Mestre Jesus, nossos mentores amigos, agradecemos imensamente por termos a oportunidade de estudar as obras da codificação espírita, esse livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, que nos traz tantos ensinamentos para toda a vida, nossa vida de encarnados, de desencarnados, trazendo com muita propriedade os princípios filosóficos do Espiritismo. Então, nós pedimos para que possamos ser amparados, protegidos e inspirados nos próximos instantes. Que assim seja. Então, esse capítulo 8 e a questão, essas três questões falam de letargia, catalepsia e mortes aparentes. Então, assim, fazendo primeiro uma pequena introdução, a gente lê também lá, né, nos outros capítulos do Livro dos Espíritos, que nós somos formados por três elementos. Nós somos ternários, o corpo físico, o espírito, ou alma, ou ser inteligente, e o perispírito, que é um laço que prende o espírito ao corpo físico, é um corpo energético. E quando nós desencarnamos, esses laços que unem o nosso espírito ao nosso corpo físico, que são laços perispirituais, fluídicos, se rompem completamente. E a partir de então o corpo se decompõe e o espírito emancipa, né? Ele desdobra, ele fica livre para ir para o plano espiritual e não tem mais condições de voltar a assumir a vida física, a vida orgânica, porque esses laços perispirituais foram completamente rompidos, o cordão de prata, como a gente lê nas obras de André Luiz. Então, enquanto estamos encarnados, nós temos esse corpo físico, o perispírito e o nosso espírito. E quando nós desencarnamos, segue o espírito mais o perispírito. E letargia, catalepsia, o que é isso, né? Então, desde a antiguidade, a letargia, esses fenômenos assustam muito as pessoas, mas são emancipações da alma, esses laços que unem espírito e corpo físico, esses laços perispirituais, eles são afrouxados. E por conta disso,
o espírito perde o controle sobre o seu corpo físico, né? Não tem condições de se movimentar, perde a sensibilidade, os sinais vitais, então, por exemplo, a respiração, o batimento cardíaco, ficam quase imperceptíveis, e a pessoa é, inclusive, considerada morta. Há uma diferença entre catalepsia e letargia. Então, catalepsia, o que ocorre é uma rigidez muscular, né? Os músculos ficam muito contraídos e ocorre em regiões localizadas, por exemplo, um braço, uma perna, mas é só naquela região. A pessoa continua falando, continua movimentando as outras partes do corpo, mas isso lhe causa pânico, ansiedade. E a letargia? No caso da letargia, esses laços do perispírito se afrouxam no corpo todo, não só numa região do corpo, né? No corpo todo. É, esse perispírito, esse nosso perispírito fica ligado ao nosso corpo físico por um número mínimo de pontos. E com isso, as forças vitais ficam dissipadas, a vitalidade fica latente, há um amolecimento muscular, e os batimentos cardíacos e a respiração também ficam muito diminuídos. Às vezes ocorre até um início de decomposição, então algumas células do corpo começam a morrer. E né, nessas condições, muitas pessoas são consideradas mortas. Só que, mesmo na letargia, o espírito tem consciência de si, mas ele não consegue se comunicar, não consegue se mexer, e tem uma insensibilidade pelo corpo todo. Então, vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos, no capítulo 8, na questão 422. Allan Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos, eles veem, eles ouvem, geralmente, o que se passa ao redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e pelas orelhas do corpo que eles, né, conseguem essas sensações, e os espíritos, então, respondem que não, e é pelo espírito. E o espírito, então, desdobrado, né, afastado do corpo físico, ele se reconhece, mas não pode se comunicar. E os espíritos dizem, o estado do corpo se opõe a isso. O estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há, no homem, outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, é o espírito que age. Então, a catalepsia, no caso, a letargia, né, é uma prova evidente de que existe algo além do corpo físico, porque o corpo físico está lá, insensível, imobilizado, e o espírito desdobrado continua vendo, continua ouvindo, pelas suas capacidades de espírito, provando que existe algo além, né, do corpo físico. E na questão 423, Allan Kardec pergunta: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? E eles dizem, na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem, né? Mas é assim, aquele batimento cardíaco tão diminuído que é imperceptível, a respiração tão diminuída que se torna imperceptível, né? Então, as funções permanecem. E os espíritos dizem, a vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida. Crisálida é, né, o casulo da borboleta, a larva dentro do casulo que depois vai se transformar em borboleta, né? Então, eles falam que a vitalidade é assim, está latente como no casulo da lagarta, que vai se transformar em borboleta. Mas essa vitalidade não está
aniquilada, ela ainda existe. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Então, o corpo ainda vive, por quê? Porque o espírito está unido a ele, apesar dessa aparência de morte. Mas, uma vez rompidos os laços pela morte real, né? Então, esses laços se romperam totalmente. E aí ocorre a desagregação dos órgãos, dizem os espíritos. Nesses casos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Então, quando realmente ocorre a morte física definitiva, esses laços perispirituais ficam completamente rompidos, não há mais condição do espírito retornar à vida física. E aí eles explicam mais, que quando o homem tem as aparências da morte, só as aparências, ele retorna à vida. É porque a morte não havia se completado. Então, é tudo uma questão assim: os laços estão completamente rompidos, então a pessoa morreu, desencarnou. Mas se eles estão afrouxados, é um número mínimo de laços que unem espírito e corpo físico que estão aí funcionando, é um número mínimo, então é só a aparência da morte. E na questão seguinte, 424, o Allan Kardec pergunta: pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Então, é o que acontece muito hoje em dia, né, na reanimação, né, no ressuscitamento de afogados, de pessoas que tiveram síncopes. Então, os espíritos dizem sim, sem dúvida, né, dá para reanimar se esses laços não estão rompidos. E disso tendes todos os dias a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então, existe esse afastamento do espírito, esse afrouxamento dos laços perispirituais, e nesses casos a vitalidade fica latente, ela fica mínima. E aí, o que eles falam? Se essa pessoa receber um magnetismo, então um passe, um reiki, esse magnetismo, essa doação energética, é um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta. Até o Chico Xavier, naqueles casos de jovens, né, que desencarnam e que trazem cartas aos familiares, conta um caso de dois irmãos, então um estava à beira da morte, já desenganado pelos médicos, em coma, e o irmão que o amava tanto fez uma prece muito fervorosa e doou muita energia de si, e esse irmão, ele acordou do coma, viveu ainda por um pouco tempo, mas ele desencarnou, porque foi só um empréstimo, né, de magnetismo do irmão, de um irmão para o outro. Mas, na verdade, o corpo, no caso nesse caso aí, o corpo físico já estava bastante lesado. E aí o Allan Kardec faz um comentário logo em seguida a essas três questões, que a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então, não se sabe por que no século XIX, né, e hoje mesmo a medicina, né, por que acontece isso, né? E aí fala que, no caso da letargia e a catalepsia, elas são diferentes, porque na letargia há uma
suspensão das forças vitais, no corpo todo, né? E que dá essas aparências da morte. Mas na catalepsia, essa suspensão de forças é localizada. Só um braço, só uma perna, pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, e diz Allan Kardec, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Então, no caso da catalepsia, uma pessoa assim fica com o braço paralisado, duro, sem sensibilidade, sem movimento, mas ela continua falando, mexendo as outras partes do corpo. E o Allan Kardec comenta que a letargia é sempre natural, né? Acontece de forma espontânea. Mas a catalepsia é algumas vezes espontânea e outras vezes provocada. E pode ser desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, por exemplo, a gente já, né, muitos acho que já assistiram alguns espetáculos em que uma pessoa hipnotiza a outra, ela fica totalmente assim, dura, 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 e ela é colocada entre duas cadeiras, a cabeça apoiada numa cadeira, o pé apoiado no outro, e ela lá assim, retinha. Eles ainda colocam um peso muito grande sobre esse corpo físico, e o corpo não dobra. Isso por conta da extrema rigidez muscular. Então, no caso, é uma catalepsia que foi provocada por uma hipnose. É isso que o Allan Kardec fala, né? Que às vezes é provocada artificialmente. E tem um livro escrito pelo espírito Bezerra de Menezes, pela médium Ivone Pereira do Amaral, chamado Recordações da Mediunidade. E o Bezerra de Menezes conta nesse livro que o Lázaro, né, lá contar que a história dele é contada lá no Novo Testamento, ele ficou sepultado durante 4 dias. Inclusive, ele chegou a um estado avançado de decomposição das células, e aí o Bezerra fala que foi um estado cataléptico super agudo, mas foi espontâneo. No caso do Lázaro, houve um relaxamento dos elos vitais, né, desses laços perispiríticos, por conta de uma enfermidade. E então, no caso do Lázaro, a ligação do perispírito com o corpo físico era muito frágil. E ainda mais, esses laços perispirituais, eles foram danificados pelo enfraquecimento das vibrações, das vibrações mentais do próprio Lázaro, né? Sem vontade, sem, assim, energia mental, sem determinismo, porque o Bezerra fala que o Lázaro queria deixar a matéria, né, ele estava doente. Mas aí Jesus, com a sua poderosa energia, sua poderosa vontade, impôs-se a esse fato, reatou os laços perispirituais, substituiu as células já corrompidas, porque ele até já cheirava mal, né? Estava no início de decomposição, e Jesus renovou a vitalidade de Lázaro e fortaleceu esses liames magnéticos do perispírito, nos explica Bezerra de Menezes nesse livro Recordações da Mediunidade. E também aqueles outros casos, 2 outros casos de ressuscitação, que, na verdade, todos eles não estavam mortos, eram casos de letargia. Então, o filho de Jairo e o filho da viúva de Naim também foram casos de letargia. As forças vitais deles estavam numa desorganização, um estado adiantado de desorganização. Os liames magnéticos estavam muito fracos, mas ainda eram aproveitáveis, né? Não estavam de todo rompidos. E
diz Bezerra? Ainda havia reservas vitais no perispírito, porque o perispírito é um reservatório de forças. E esses laços magnéticos que unem perispírito e corpo físico são transmissores de forças que suprem o nosso corpo físico. E olha o que Bezerra diz que muitos homens, mulheres e até crianças, né, no passado morreram, mas isso é prova e expiação. Morreram porque foram sepultados, né? Achava-se que estavam mortos, mas isso é prova e expiação. E Bezerra fala que esse distúrbio, né, essa morte aparente, essa letargia, pode ter várias causas, né? O que gerou essa expiação? Então, a pessoa se suicidou numa vida anterior, foi o caso da Ivone Pereira. Ou então a pessoa era alcoólatra, então o álcool viciou as vibrações desse espírito, anestesiando-as. O mesmo pode acontecer com os entorpecentes, e aí o espírito renasce com esses ataques considerados incuráveis, indefiníveis, mas que é necessário uma renovação mental, porque a mente renovada influi poderosamente nas vibrações nervosas, afetando, né, o bom funcionamento do cérebro. E Bezerra fala, são expiações cujos são efeitos muito graves, de causas muito graves. A Ivone Amaral Pereira, que psicografou esse livro, ela foi uma grande médium brasileira, escreveu muitos outros livros, né, psicografia. E ela conta que, na penúltima encarnação, ela se chamava Leila Vilares de Guzmán, morava na Espanha. E quando ela tinha 20 e poucos anos, ela se suicidou. Aí ela reencarnou no ano de 1900, no Rio de Janeiro. Depois, em 1984, ela morreu no Rio de Janeiro também. E durante esses 84 anos, ela se dedicou à desobsessão, ao receituário mediúnico homeopático, e ela teve uma mediunidade, assim, bastante sofrida. Quando ela tinha 29 anos, 29 dias de vida, ela teve um acesso de tosse, e ela ficou sufocada e foi considerada morta, né? Ela nasceu no ano de 1900. O médico e o farmacêutico atestaram o óbito, a causa da morte, sufocamento. Então, a família preparou um velório, encomendaram um pequeno caixão branco, e perto da hora do enterro, a mãe, que estava sempre do lado dela, se retirou e foi orar. Eles eram uma família espírita. E quando ela voltou, ela acariciou a filha, e nessa hora a filha acordou chorando. E isso aconteceu quando ela tinha 29 anos, 29 dias de vida, né? Foi um ataque de letargia. Quando ela tinha 4 anos, a Ivone, ela já começou a ver os espíritos, ouvir os espíritos. Então, ela tinha muitos tipos de mediunidade. E dois amigos acompanhavam, dois amigos espirituais a acompanhavam com mais frequência. Um se chamava Charles, que foi pai dela na encarnação anterior, lá na Espanha, e o outro era o Roberto de Canalejas, que era um médico espanhol, lá no século XIX, lá na Espanha, que foi marido dela, né, na última encarnação. E a Ivone se recordava com clareza dessa última encarnação na Espanha. Tanto que a família atual, né, agora, né, nessa última encarnação, a casa atual, a cidade atual, que era o Rio de Janeiro, para ela eram estranhas. De tanto que ela estava, as recordações da encarnação anterior estavam vivas em sua mente. Isso causava um conflito interior, tanto que até a idade de 10 anos ela foi morar com a avó.
Quando ela tinha 8 anos, ela teve um novo episódio, né, cataléptico. E quando ela chegou na adolescência, ela começou a psicografar obras mediúnicas, aquele fantástico livro Memórias de um Suicida, do autor espiritual Camilo Castelo Branco e Leon Denis, né? Foram os dois que escreveram. Foi psicografado pela Ivone, é um clássico da literatura espírita. E muitas outras obras, cujos espíritos que ditaram foram Bezerra de Menezes, Leon Tolstói, né? Olha que fantástico. E no livro da codificação, Céu e Inferno, no capítulo 8, que chama Expiações Terrestres, o Allan Kardec traz a história de uma pessoa que ele denomina Antônio B. Ele não diz o sobrenome, né? É Antônio B. Que foi enterrado vivo, e aí fala, no título, né, desse capítulo, pena de talião. Então, enterrado vivo, traço, pena de talião. A pena de talião é aquela, né, olho por olho, dente por dente. E o Antônio B., na sua encarnação, né, última, ele foi um escritor, e ele tinha um cargo público, e ele exerceu essa profissão com muita distinção, com muita integridade. Ele morava na Itália, na Lombardia. Isso no século XIX. Quem conta é Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. E no ano de 1850, o Antônio B. caiu aparentemente morto. Ele teve um ataque apoplético. O que é apoplexia? É quando há uma interrupção das funções cerebrais. Pode ser por conta de um AVC, né? E o Antônio, ele já até apresentava vestígios de decomposição do corpo físico, então ele foi considerado morto e foi enterrado. 15 dias após o enterro, a família lembrou que um medalhão tinha sido enterrado junto no caixão, e eles pediram a exumação do corpo para recuperar esse medalhão, e eles ficaram espantados, porque o corpo havia mudado de posição e estava mutilado. Quer dizer, Antônio B. acordou no caixão, entrou num desespero tão grande que ele se automutilou. Isso aconteceu em 1850. 11 anos depois, em 1861, o Allan Kardec evocou o espírito do Antônio. E ele explica que ele passou por uma expiação, mas essa expiação, né, dele ser enterrado vivo, foi planejada antes dele reencarnar, e que ele mesmo havia aceito, porque ele estava num sentimento enorme de culpa. Ele havia enterrado a esposa viva num poço, né, numa encarnação anterior. E o Erasto, o espírito Erasto, nessas reuniões mediúnicas lá na Sociedade de Paris, né, fala que esses acontecimentos de enterrar pessoas aparentemente mortas, mas que estão vivas, é muito raro. Mas que nesse caso foi o próprio senhor Antônio B. que solicitou esse tipo de expiação para eliminar a culpa. No entanto, a esposa dele há muito tempo já lhe havia perdoado. E lá na revista espírita, nas revistas espíritas, tem muitos relatos de mortes aparentes, né? Na revista espírita de 1858, o Allan Kardec comenta uma matéria de um jornal estadunidense, isso foi no século XIX, né? Foi o caso da senhora Schwabenhaus. Ela era alemã, né? Schwabenhaus. E ela estava doente já há algum tempo, e aí ela deu o último suspiro. E o corpo ficou gelado, os membros enrijeceram e prepararam o enterro.
preparar o corpo, e a família então foi repousar, porque, né, naquele tempo as pessoas morriam em casa, os velórios eram feitos em casa, então a família foi repousar. Horas mais tarde, o marido dessa senhora ouviu ela chamando, mas ele que estava no outro quarto, ele pensou: olha, eu estou sonhando. Mas a esposa, a senhora Schwabenhaus, continuou chamando. Aí ele despertou, ele correu para o quarto, feliz da vida, e ela estava mais forte do que nunca. Ela pediu água, ela quis tomar chá e vinho, e ela, né, até percebeu os preparativos do funeral, mas ela não se surpreendeu. Olha o que ela disse e que foi relatado nesse jornal. Eu sei que vocês pensavam que eu estivesse morta. Eu estava apenas adormecida. Durante esse tempo, minha alma foi transportada às regiões celestes. O anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos no ano passado. Então, ela teve uma filhinha de 7 anos que morreu um ano atrás, e foi essa filhinha que veio buscá-la. E a senhora Schwarzenbaus, né, ela fala assim: ó, em breve irei unir-me a ela, né, a sua filhinha desencarnada. Agora que gozo as alegrias do céu, gostaria de não viver mais aqui, que ela já estava doente há algum tempo. E ela fala: pedi ao anjo, que é essa sua filhinha, para eu vir aqui beijar meu marido e meus filhos, né, para se despedir, mas em breve ela virá buscar-me. Então ela se despediu do marido, dos filhos, da família, e às 8 horas da manhã ela expirou. Realmente, ela morreu, né? Os médicos não tiveram dúvidas. E um tempo depois, Allan Kardec evocou o espírito da senhora Schwabenhaus. Ela diz que tinha consciência da morte enquanto ela estava desdobrada, né? Mas para ela isso não era penoso, não, ela não estava sofrendo. E ela explica aqui, né, ela explicando que Deus permitiu que ela voltasse para breves instantes para consolar os corações aflitos, para se despedir do marido e dos outros filhos e dos outros familiares. Então, ela teve, né, uma experiência quase morte, mas depois ela morreu de verdade, né? Que é um afastamento do corpo físico, assim como a letargia. Então, aqui nesse relato, a, ela teve, né, essa letargia, ela entrou em contato com espíritos desencarnados, ela descreveu o plano espiritual, percebeu os eventos à distância, né, ela viu as pessoas lá preparando o corpo dela, e o Allan Kardec explica, é o espírito que percebe, mas ele está emancipado, está semi-liberto do corpo físico. E o Bezerra de Menezes diz que, olha que interessante, letargia e catalepsia são irmãs gêmeas. Podem ser espontâneas, provocadas ou dirigidas. É dirigida por alguém, como no caso daquele que hipnotiza as pessoas, né, para os espetáculos assim de rigidez muscular. Aí o Bezerra explica no livro Recordações da Mediunidade que a letargia, a catalepsia não são doenças. Olha só, são dons mediúnicos. São dons mediúnicos, porque é um desdobramento do espírito. Aí ele fala, o Bezerra, se isso acontece de forma espontânea e sempre, acaba se transformando num vício. E que se esse vício não for corrigido a tempo, as pessoas até está sempre se desdobrando e vem com essa aparência de morte. Isso pode trazer consequências imprevisíveis. A morte de verdade, porque a pessoa vai enfraquecendo, rompendo esses laços. Pode acontecer loucura, diz o Bezerra,
Por quê? Porque as células cerebrais são atingidas frequentemente por muito tempo, pode acontecer também, desequilíbrios tipo assim, a pessoa se torna obsidiada, ou ela pode se suicidar, ou pode ficar tão desequilibrada que pode se tornar uma homicida. Então, podem ocorrer, diz Bezerra, graves enfermidades nervosas. E por conta desse esgotamento, pode, acarretar depressão, alucinação né, outras doenças psíquicas. Por isso é necessário um tratamento psiquiátrico adequado e um tratamento espiritual, porque a obsessão também pode provocar letargia. O Bezerra de Menezes explica, por causa das vibrações deletérias de baixa qualidade do obsessor, o perispírito do encarnado se recolhe e se fecha em si mesmo. E nem aquela planta sensitiva que, quando a gente toca nela, ela se fecha. E essas expansões do perispírito são necessárias ao bom funcionamento físico, psíquico. Mas, se houver essas energias deletérias do obsessor, elas acabam neutralizando o fluido vital do encarnado. Ocorre essa anestesia geral, no caso da letargia, ou parcial, no caso da catalepsia, ocorre perda de sensibilidade, vem esses sintomas de morte, né, de aparência de morte, inclusive com o início de decomposição física, e, no entanto, durante todo esse processo, a consciência está vigilante, o espírito está percebendo tudo, ele está desperto. Então, Bezerra fala que a letargia e a catalepsia são dons mediúnicos que precisam ser usados para o bem, porque a mediunidade com Jesus possibilita que o encarnado tenha contato, o médium, né, tenha contato com correntes vibratórias magnéticas superiores, né, com os espíritos superiores, os mentores, e de forma constante, né, então, educar a mediunidade. Isso supre o encarnado de forças vitais. Então, a mediunidade, porque a catalepsia, a letargia, é um desdobramento, né? É um afastamento do espírito em relação ao corpo físico. Essa é uma mediunidade, é um tipo de mediunidade. Essa mediunidade bem usada protege de obsessão. Então, Bezerra fala que tanto a catalepsia quanto a letargia bem compreendidas e dirigidas são faculdades preciosas, conquanto raras e mesmo perigosas, pois que ambas podem causar o desenlace físico. Então, a pessoa entra num transe cataléptico ou letárgico por escolha própria, né, de forma espontânea, se desdobra, vai lá para o plano espiritual, encontra seus amigos, pode fazer estudos profundos, pode colaborar com o bem, e voltam à carne reanimados. Ou, né, o espírito nesses casos, né, em que essa mediunidade é usada para o bem, quando esse médium desperta, ele traz até intuições, às vezes úteis, preciosas. O Bezerra fala, é faculdade comum em gênios e sábios, e eles nem percebem isso. Então, durante o sono, eles, sob a vigilância dos mentores, vão aurir conhecimento lá na pátria espiritual, ideias, inspirações. Ou então, não, se essa, né, mediunidade formal usada, o médium não faz a sua oração, a sua vigilância, a sua reforma íntima, ele vai para o plano espiritual conviver com espíritos inferiores e pode voltar obsediado, e essa obsessão anestesia as suas forças vibratórias, anulam a sua força vital e dá
esse fenômeno de morte aparente. Então, Bezerra fala, é preciso um tratamento médico, inclusive, com fortificantes, porque nesses casos há uma escassez de fluido vital, essa escassez de fluido vital pode incentivar esses acontecimentos. Então, letargia, coma, experiência quase morte, né? Então, a pessoa, no caso de morte, tudo isso é morte aparente. Há um desprendimento parcial do espírito, um afrouxamento dos laços do perispírito. O espírito se afasta do corpo físico. No caso das experiências quase morte, as pessoas são declaradas clinicamente mortas, atestadas, né, pelos médicos, mas elas voltam à vida do corpo físico e relatam as experiências que tiveram fora do corpo, na outra dimensão, e a gente lê, né, muitos livros, muitos artigos na internet, eles querem compartilhar o que viram, o que sentiram. Essas experiências quase morte, elas ocorrem desde o início da humanidade, mas hoje, com os avanços da medicina, com essas técnicas de reavivamento, há um maior número de pessoas salvas da iminência da morte. Então, pessoas que tiveram paradas cardíacas, overdose, afogamento, tudo isso facilita a saúde, né, do espírito em relação ao corpo físico. E isso acontece com pessoas, a gente lê, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as religiões, podem ser agnósticos, ateus, acontece no mundo inteiro, quer as pessoas acreditem ou não na vida após a morte. É impressionante o número de sites na internet e de grupos dedicados ao estudo desse fenômeno, né? Experiência quase morte. O Admir Serrano é um pesquisador do fenômeno EQM, né? Experiência quase morte. Ele mora em Miami. Ele escreveu um livro chamado Os que Voltaram para Contar. Então, as experiências quase morte ocorrem por conta de acidentes graves, de infartos, do coma. Então, o coração para, a respiração cessa, a atividade cerebral cessa, eles são declarados mortos pelos médicos. Mas o Admir fala, ou melhor, os corpos são declarados mortos, porque eles não, o espírito, né, não está totalmente desligado da matéria. E é que, nesse caso, o corpo está numa extrema debilidade. O que pode acontecer? O espírito deixa esse envoltório material e fica próximo ao corpo físico, acompanhando assim, completamente conscientes o que acontece, né, naquela emergência médica, e depois eles relatam tudo o que viram. Muitos querem se comunicar, mas eles não conseguem ser ouvidos nem vistos, porque, né, estão lá na condição de espíritos, enquanto outros contam que se afastaram, eles foram para lugares celestes, né, como esse relato da senhora lá dos Estados Unidos, e aí eles retornam, e retomam o corpo físico. Alguns até despertam no necrotério, a gente lê muito sobre isso. Então, a experiência quase-morte é um prelúdio do que ocorre quando o corpo físico morre de verdade. Né? Então, quando nós morrermos, o nosso espírito vai se libertar dessa matéria. Quando os laços perispirituais estiverem definitivamente rompidos, aí é que ocorre a morte do corpo físico. E aí o espírito não consegue mais voltar, nem que ele queira. E as pessoas que passaram pela EQM mudaram a sua visão de si, do mundo. Para elas foi assim, né? Uma renovação mental, despertaram para a necessidade da evolução espiritual, que a evolução do nosso espírito imortal é a nossa principal tarefa ao longo de toda a eternidade.
Esse corpo aqui é transitório, né, passageiro, é um instrumento, mas o espírito é imortal. O espírito nunca vai morrer. Então, fazendo uma vibração muito amorosa para todos aqueles que sofrem de doenças físicas, mentais, aqueles que estão com problemas financeiros, problemas de desemprego, aqueles que estão sozinhos nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos. Queremos mandar uma vibração de muito amor para os moradores de rua e também para todos os governantes do nosso planeta, de cada nação. Que haja fraternidade, união, que haja paz. Pedimos também, Senhor, abençoa o nosso país, todos os habitantes do planeta. Uma vibração de muito amor por todos os lares e também para os centros espíritas, para as igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, todos aqueles que estão trabalhando em prol de um mundo melhor. Vibramos também pelos nossos mentores amigos, por todos aqueles que estão socorrendo-nos e socorrendo aqueles que voltam para a verdadeira pátria, que eles recebam o nosso pleito de gratidão e o nosso amor. E nós pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem em todos os momentos da nossa vida. Em agradecimento, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Boa noite, amigos queridos. A paz de Jesus esteja sempre conosco.